Chegamos agora ao momento de estudo da Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial a respeito do grande conflito e a guerra no Oriente Médio. Hoje é o segundo tema. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu queria oferecer para você aqui o nosso guia de estudo Ensinos de Jesus. Esse guia está sendo seguido aqui no programa todas as sextas-feiras. Sexta-feira é dia do estudo bíblico, é o dia de estudarmos um tema e um guia impresso que a gente sempre oferece para você. Se você quiser receber esse guia na sua casa, sem pagar nenhum custo por isso, basta você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 48 3281 3075. Manda uma mensagem para esse WhatsApp, você vai receber um link de volta, clica nele, põe os seus dados postais e nós vamos entregar na sua casa esse guia impresso. Lembrando, essa promoção é apenas para o estado de Santa Catarina. Você que mora em outro estado, você pode fazer esse curso online. Você pode acessar o nosso site bibliamais.com.br. bibliamais.com.br. Lá você pode fazer esse curso online, inclusive assistindo a videoaulas que nós preparamos com muito carinho para você e para a sua família. Tá bem? Deixa eu fazer um outro convite para você. Todos os sábados às 9 da manhã, no Espaço Novo Tempo perto de você, estamos estudando esse guia. Durante o programa eu vou dar vários endereços dos nossos espaços. Escolhe um e vem nos visitar, será uma alegria receber você. E você que mora na Grande Florianópolis, todos os domingos às 8 da noite, eu estou ministrando esse mesmo curso bíblico na Igreja Adventista da Beira-Mar, em São José. O nosso endereço é Rua Joaquim Vaz, 1506, ao lado da Renault Nissan. Todos os domingos às 8 da noite eu estou lá e terei a alegria de receber você nesse programa especial de estudo da Bíblia. Por falar em estudo da Bíblia, vamos agora ao nosso segundo tema da nossa série. Ontem começamos a nossa série, o grande conflito e a guerra no Oriente Médio. Começamos ontem, primeiro episódio, e hoje vamos ao segundo episódio. Qual é o tema de hoje? O pecado atinge a terra. Esse é o tema de hoje. Lembra que ontem nós falamos sobre a origem do mal no universo? A rebelião do anjo Lúcifer, o querubim cobridor. Ah, você perdeu o programa de ontem? Volta aqui no canal e você vai encontrar esse programa. Vai na nossa playlist, né? Com esse mesmo tema, a guerra no Oriente Médio. E você vai encontrar ali o primeiro programa. Ontem vimos esse assunto. Por causa de sua rebelião no céu, Lúcifer foi expulso. E por causa desse início desse grande conflito entre o bem e o mal, esse conflito atinge o planeta Terra. Vamos entender como isso aconteceu. E é por isso que nós temos todas as mazelas, todo o sofrimento, toda a miséria que a humanidade vive há milênios. Mas também vamos entender nessa série como tudo vai terminar. Em Salmo 122, verso 6, a Bíblia faz para nós um apelo. Orai pela paz de Jerusalém. É claro que nós vamos orar não apenas por Jerusalém, vamos orar pela Palestina, vamos orar por Gaza, pela faixa de Gaza, vamos orar pela Rússia, vamos orar pela Ucrânia, vamos orar pelos países que nesse momento estão envolvidos em guerras. Vamos orar pela paz do mundo, orar pela paz de Jerusalém. A Bíblia nos convida a esta oração. E é por isso que eu quero convidar você para que oremos juntos agora, para que Deus intervenha nesse conflito bélico e também orar pelo estudo da palavra que nós vamos ter agora. Ora comigo? Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e santo Espírito esteja com todos nós. Queremos, Senhor Deus, pedir a Tua ajuda. A Tua palavra será aberta mais uma vez e precisamos entender o momento em que estamos vivendo. Por isso, que o Teu Divino Espírito nos guie agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pega a sua Bíblia. A minha já está aqui, ó. A minha já está aqui e nós hoje vamos continuar a nossa série entendendo o momento em que nós estamos vivendo. Ontem falamos a respeito do tempo na eternidade, onde o mal não existia e Deus vivia em perfeita harmonia com todas as suas criaturas.
Ainda que a ciência tenha apontado bilhões e bilhões de anos para o processo evolutivo e o surgimento do nosso planeta, quando nós estudamos esse livro, nós descobrimos de que a história humana, desde o Jardim do Éden, tem cerca de 6.000 anos de história. Isso mesmo. De acordo com a Bíblia, o Jardim do Éden, Adão e Eva, a criação do nosso mundo, está cerca de 6.000 anos no passado. 2.000 anos até Cristo e mais 4.000 anos antes de Jesus. Chegamos à origem da humanidade. Bom, você tem livre-arbítrio, você pode escolher que teoria você aceita. Se você quer acreditar no que a Bíblia ensina, que Deus criou todas as coisas, começando com Adão e Eva, ou se você quer acreditar na ciência, que ensina o evolucionismo e bilhões de anos para o nosso planeta. Claro, você tem que fazer a sua escolha. Nós somos livres para fazer a escolha que nós desejarmos. Agora, quando nós acreditamos na Bíblia, nós entendemos de que houve esse momento onde havia perfeita harmonia no universo. Lá estava Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Mas ontem vimos que quando esse anjo desejou ser maior do que Deus, estabelecer o seu trono acima do trono do Altíssimo, o pecado surgiu no universo, de forma inexplicável e ilógica. E por causa desse pecado, agora o universo estava ameaçado. Houve então uma batalha no céu. Vimos esse texto ontem, está lembrado? Apocalipse 12, 7-9. Houve então uma peleja, uma batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Quem é Miguel? Miguel é Cristo. É um título de Jesus. Quem é o dragão? No Apocalipse, o dragão é Satanás. Então, Cristo batalhou com os seus anjos contra o dragão e seus anjos. Qual foi o resultado da batalha? Todavia, não prevaleceram. O dragão não prevaleceu. Nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Lúcifer e seus anjos veio parar aqui na terra depois que ela foi criada, depois que Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva. Então vamos voltar a esse momento na história. Tudo surgiu por iniciativa divina. Foi Deus quem criou todas as coisas. Quando abrimos esse livro, a Bíblia Sagrada, em Gênesis 1, no primeiro verso, já é declarado: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa terra não é fruto de evolução. Essa terra não está aqui por acaso. Ela não surgiu de uma explosão. Foi Deus quem criou esse planeta, com toda a sua complexidade, com toda a sua beleza, depois de 6.000 anos de pecado. Ainda vemos belezas extraordinárias. Saiu assim das mãos do Criador. Quer dizer, saiu muito melhor, né? O pecado é que tem deteriorado a criação. Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, os colocou no jardim para que eles vivessem felizes, vivessem eternamente. Mas eles precisavam passar por um teste. Antes que Adão e Eva pudessem ser integrados à família celestial, eles tinham que passar por um teste. E o teste veio aqui, em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, Deus criou Adão e Eva, os colocou no jardim do Éden, e eles precisavam ser testados para saber se eles poderiam ser integrados à família celestial, uma vez que eles foram criados com livre-arbítrio. Pastor, o que é livre-arbítrio? É a faculdade de escolha. É a capacidade que você tem de raciocinar e escolher. Todos os dias fazemos milhares de decisões. Que roupa eu vou vestir? Se escovo o dente agora ou não? O que vou tomar no desjejum? Se vou sair para algum local hoje ou não? A gente faz decisões o tempo inteiro. Isso não apenas no dia a dia, mas em questões espirituais. Então eles precisavam ser testados. O livro de Gênesis menciona duas árvores por nome. A árvore do conhecimento do bem e do mal, essa que eles não poderiam tocar nem comer dela, e a árvore da vida.
da qual eles poderiam se alimentar. Então Deus disse: você pode comer de todos os frutos do jardim, menos dessa árvore aí, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você comer do seu fruto, você vai morrer. Interessante, né? Deus sempre orienta seu povo e nunca deixa o povo em trevas, em dúvidas. Deus orientou Adão: não coma desta árvore. Você conhece a história. Quando chegamos a Gênesis capítulo 3, Eva se separa de Adão, aproxima-se da árvore do conhecimento do bem e do mal, toma ali o seu fruto. Ela está segurando aqui uma maçã, né? Mas não era uma maçã. A gente não sabe que fruto que era. A serpente, que era uma bela criatura nesse momento, é usada pelo dragão. E aqui nós temos em Gênesis 3 a primeira sessão mediúnica da história. O diabo se incorpora nessa serpente e começa a conversar com Eva. Eva, o que Deus disse para você? Que não pode comer de nenhum fruto do jardim? Não. Eu posso comer de todos, não posso comer desta árvore. Por que não pode? Ah, porque se eu comer nós vamos morrer. Paulo diz que a serpente usou de astúcia. E com a sua astúcia, Satanás disse assim: não, você não vai morrer. A primeira mentira que o diabo contou nesse planeta para o homem é que ele é imortal. E essa mentira está até hoje aí. Muita gente pregando a imortalidade da alma. Não. A alma é mortal. Nós somos seres mortais. Agora, aqueles que aceitam o plano da salvação, eles poderão se tornar imortais. Então Eva foi enganada pela serpente. Não, disse a serpente. Deus disse para você não comer desse fruto porque ele sabe que se você comer desse fruto, os seus olhos se abrirão e você será como ele, conhecedor do bem e do mal. Você vai ser como Deus. Deixa eu voltar um pouquinho aqui ao tema de ontem. Lembra quando nós lemos aqui os profetas Ezequiel e Isaías? O que é que esses profetas declararam a respeito de Satanás? Quando esse anjo rebelde se rebelou contra Deus, ficou claro de que o desejo do seu coração era ser semelhante ao Altíssimo. Ele cobiçou a posição do Criador. Ele queria estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. Ele cobiçou isso. E agora ele lança para Eva a mesma tentação. Não, Eva, você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal como Deus. Mas espera aí, você vai ser como Deus? Olha a mentira sendo pregada. Quando nós vamos para Gênesis, nós encontramos um casal que cede à tentação. Eva come do fruto, depois dá a Adão, e vem agora as consequências. Quais foram as consequências que eles enfrentaram desse ato de desobediência? Bom, olha para Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amigo, preste atenção em Gênesis 1:26. A Bíblia diz que Deus falou assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Espera aí. O homem já era igual a Deus. Ele foi criado à sua imagem e semelhança. Na realidade, o diabo prometeu para Eva algo que ela já tinha. Ela já era semelhante a Deus. Mas quando ela comeu, ela deixou de ser semelhante ao Senhor, porque ela conheceu agora o mal por experiência. E Deus não conhece o mal por experiência. O que aconteceu? Ele que havia sido criado igual a Deus, semelhante a Deus, depois que participa do fruto. E aqui em Gênesis 3, 6 e 7, você tem esse momento, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer,
agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha que interessante. Adão e Eva participam do fruto e assim que eles comem do fruto que Deus havia proibido deles comerem, eles percebem que eles estavam nus. E eles agora pegam folhas de figueira e fazem vestes para cobrir a nudez. Eles não estavam usando roupas, eles eram cobertos por uma auréola de santidade, mas agora esta santidade se perdeu e eles perceberam que eles estavam nus. Você já parou para pensar no significado de estarem nus? Talvez você pensou até hoje que isso tinha a ver apenas com a questão da roupa. Eles não estavam usando roupa. Amigo, não é apenas isso. Nós, quando vamos para a palavra e estudamos a Bíblia com dedicação, a gente descobre que é muito mais que isso. E eu vou te mostrar um detalhe bem interessante. Quando Adão e Eva participaram do fruto proibido, eles perceberam que estavam nus. E Deus, quando veio visitá-los, e Deus vinha visitá-los todos os dias, ao pôr do sol, o Gênesis diz, na viração do dia, Deus perguntou assim: Adão, onde estás? É o Criador que vem em busca da criatura. É o Deus de amor que se revela. Adão, onde você está? E sabe qual foi a resposta de Adão? Olha aqui no verso 10. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão, quem te fez saber que você estava nu? Você comeu do fruto que eu proibi você comer? Interessante que agora a primeira consequência do pecado foi que o homem percebeu que ele estava nu e ele teve medo. Até esse momento, o homem não sabia o que era medo. Não sabia o que era medo porque ele vivia num ambiente perfeitamente seguro. Não sabia o que era medo porque tudo que ele precisava estava no jardim do Éden. Não sabia o que era medo porque Deus vinha visitá-lo todos os dias ao pôr-se o sol, ou na viração do dia, perto do pôr do sol. Deus conversava com Adão, eles entretinham comunhão. Mas agora o medo surge. E por que o medo surge? Porque ele desobedeceu. O pecado traz medo. O pecado traz pavor. Tem pessoas que sofrem com isso. Tem pessoas que têm síndrome do pânico, que não conseguem sair de dentro de casa, apavoradas por medos, às vezes reais, às vezes irreais. O pecado causa isso. E agora, quando Adão percebe que ele estava nu, ele se esconde e Deus pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comessem? E sabe o que diz Adão? Ah, foi a Eva que me deu o fruto. Colocou a culpa na mulher. Sabe o que fez Eva? Ah, foi a serpente que me enganou. Colocou a culpa na serpente. Ou seja, ninguém queria assumir a culpa do erro, né? Todo mundo transferindo a culpa. Mas o que aconteceu nesse momento? Eu queria chamar a sua atenção para o Gênesis 3, verso 1, onde nós lemos: mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito. Em Gênesis 3:1, o adjetivo usado para serpente é a palavra sagaz. Paulo vai dizer que a serpente enganou Eva com a sua astúcia. São sinônimos: sagacidade, astúcia. Mas quando você vai para o livro de Gênesis e você olha a palavra original que aparece aí, você descobre a palavra arum. A serpente era a mais arum
de todos os animais selváticos. E a Bíblia em português traduziu Arum como sagaz. Agora, sabe aonde mais essa palavra Arum aparece no relato de Gênesis 3? É quando Adão e Eva, eles comem do fruto. Porque quando eles se alimentaram do fruto proibido, eles perceberam que eles estavam nus. E aí aparece a palavra Arumim, que é uma desinência de Arum. Ou seja, o homem e a mulher foram criados iguais a Deus. Mas quando eles participam do fruto, eles se tornam iguais à serpente. A serpente era Arum, e agora Adão e Eva são Arumim. Eles parecem-se agora com a serpente, por causa do pecado. E o pecado que havia surgido lá no céu, dentro do santuário, no coração desse anjo, agora encontra lugar no coração do homem. E aí nós temos a história da queda de Adão e Eva. Mas foi esta ação de Adão e Eva que permitiu que Satanás se tornasse o príncipe desse mundo. É por isso que o próprio Jesus reconheceu, né? Aí vem o príncipe desse mundo e eu nada tenho com ele. Jesus chamou de Satanás do príncipe desse mundo. O governo desse planeta estava nas mãos de Adão e Eva. Adão deveria ser o governante. Deus disse, você vai cuidar da terra, você vai cuidar dos animais, você vai ser um mordomo, vai cuidar de tudo. Agora esta governância veio para as mãos de Satanás, porque ele enganou nossos primeiros pais. E o conflito, o pecado, que se originou no céu e deu origem ao grande conflito, se translada agora para a terra. Agora, você tem o homem semelhante à serpente. Mas essa semelhança não ficaria para sempre. No mesmo capítulo que registra a história da queda, há aí a promessa divina de que o pecado seria resolvido. Em Gênesis 3,15 nós lemos, Deus diz para Eva e para a serpente, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em Gênesis 3,15 nós temos a primeira promessa do Evangelho. A primeira vez que o Messias é prometido. Deus está dizendo para Eva e para a serpente, eu vou colocar inimizade entre vocês. Vocês comeram do fruto proibido. Vocês terão que ser expulsos do jardim. Mas eu não vou deixar vocês desamparados. Eu vou um dia enviar o Messias, um Salvador. Ele vai morrer no lugar de vocês. A morte que vocês mereciam, ele vai pagar. Eu vou colocar inimizade entre vocês. Então veja, quando eles comeram do fruto desobedecendo a Deus, eles se tornaram semelhantes à serpente, mas Deus não permitiria que eles fossem iguais à serpente, iguais a Satanás. Deus não permitiria que o mal ficasse para sempre no coração deles. Então Deus disse, eu vou colocar inimizade entre vocês. Eu vou enviar alguém que vai acabar com essa amizade, essa semelhança, esse pecado que vos torna semelhante. Eu vou enviar alguém que vai resolver esse problema. E então Cristo vem como descendente da mulher, como a semente da mulher. Ele vem como aquele que um dia teria o calcanhar ferido. E quando é que Cristo teve o seu calcanhar ferido? Na cruz. Na cruz, Satanás fere o calcanhar do descendente da mulher. Olha o que diz o apóstolo Pedro. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento,
que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O que Pedro está ensinando nesse texto? Que lá, antes que houvesse pecado, Deus já havia idealizado um plano. Se o homem pecar, eu vou enviar um Salvador. O plano da salvação não foi um plano tardio, que surgiu de emergência após o pecado ter acontecido. Como Deus possui o atributo da onisciência e sabe todas as coisas, ele sabia que o homem também pecaria, e ele já providenciou um meio de escape. É por isso que Pedro está usando as seguintes palavras: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas revelado agora. Mas antes que o mundo fosse criado, o plano da salvação já havia sido estabelecido e um substituto seria enviado. Há um outro texto, aqui em Apocalipse capítulo 13, e no verso 8 é dito: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse texto está falando sobre os adoradores da besta e da sua imagem, mas esse texto nos informa de que quem adora a besta são aqueles que não têm seus nomes no livro da vida, o livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Sim, meus queridos, assim que o pecado entra no planeta Terra, já havia um plano da salvação estabelecido. E esse plano fala de que um dia o descendente de Eva viria, o descendente da mulher, e ele teria o seu calcanhar ferido. A ferida no calcanhar era uma profecia da morte do Filho de Deus. Um dia ele seria pendurado numa cruz, mas o texto não acabou aí. O texto diz que um dia esse descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E sabe o que significa o esmagar a cabeça da serpente? O fim de Satanás. Sim, o diabo está com seus dias contados. Ele sabe que o fim se aproxima. Ele é como um soldado que batalha que já perdeu a cabeça. Ele é derrotado. E porque ele perdeu o seu lugar no céu, porque ele sabe das glórias que lá existem, ele é um inimigo derrotado e ele quer levar você também para a destruição. Nós estamos dentro de um grande conflito e nós temos um inimigo comum muito poderoso. Ele um dia esteve no céu. Ele sabe como são as glórias dos céus. Ele enganou nossos primeiros pais porque ele quer que todo mundo morra. Ele quer que todos sejam destruídos porque ele tem a amargura no seu coração. Ele tem o ressentimento, ele tem o ódio, ele odeia Deus e odeia aqueles que amam ao Senhor. Mas não se preocupe, porque esse inimigo já foi derrotado na cruz. Ele achava que ele havia vencido quando Cristo morreu e foi sepultado. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, vitorioso sobre a morte. E lá, na porta da sepultura, ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe por que de tantos conflitos nesse mundo? Sabe por que temos inocentes morrendo na faixa de Gaza, em Israel, na Ucrânia, na Rússia, nos países africanos? É porque tem um inimigo que está fazendo de tudo para levar a humanidade à desgraça e à miséria. É isso que a Bíblia nos orienta. Você precisa entender o que está acontecendo agora. Mas o Messias foi prometido. E amanhã, na continuidade da nossa série, você vai entender mais um passo que nós vamos dar na compreensão desse assunto. Por hoje, eu queria que você entendesse. Nós hoje temos tendência para o pecado. Essa tendência que nós nascemos com ela é por causa do erro de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas essa natureza carnal que eu e você carregamos, em breve
ela será arrancada de nós na volta de Jesus. Querido amigo, querida amiga, a graça de Cristo nos alcança hoje. É ela que nos dá o poder para vencermos o mal. O Messias prometido em Gênesis 3,15 já veio. A cruz é um evento histórico. E eu e você precisamos entender isso. Precisamos abrir nosso coração e aceitar Jesus como nosso Salvador. A única forma de encontrarmos real felicidade é estarmos do lado certo nesse grande conflito, entregando nossa vida ao Senhor Jesus. Ora comigo. Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra enche o nosso coração de esperança. Obrigado porque em Cristo nós temos a solução para o problema do pecado. Nos ajuda, Pai, a andarmos nos Teus caminhos e fazer a Tua vontade. Dai-nos um dia muito feliz na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém.